Muito obrigado por essa exposição que dá o início à nossa discussão. Eu vou passar a palavra agora ao professor Marcelo Neri, do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Boa noite. Boa noite. Senador, senadora, senhores professores, é uma honra e privilégio falar com os senhores, com vocês aqui presentes, vocês pela internet. Eu venho falar aqui de um tema, representando uma instituição que trata desse tema há pelo menos 25, 30 anos. É uma grande responsabilidade. E vocês vão verificar que algumas coisas vão soar como contradições àquilo que o professor Inácio disse anteriormente. Eu gostaria que vocês entendessem como um complemento. Eu gostaria de começar, o próximo slide, por favor, falando o seguinte. Se a gente vai falar de violência, homicídios contra jovens, alguns pontos são fundamentais. O primeiro ponto fundamental é jovem. O jovem é a principal vítima e o principal autor de violência. Isso é uma tendência, e isso é uma tendência mundial. A principal vítima e o principal ator. Próximo slide. Outro elemento fundamental é que dentro do perfil das principais vítimas, temos as pessoas de baixa renda. Existe uma relação entre violência e pobreza? Não necessariamente. Falando o que o Cláudio Beato já falou num artigo que eu gosto muito, ele retrata o seguinte. Existem fatores de infraestrutura, renda, que são sempre relacionados à violência. Só que há outros fatores que são mais voláteis. Como assim? Dependendo do momento e do local e do perfil da pessoa que você observa, isso pode ser uma verdade ou não. É uma verdade relativa a essa relação entre renda e violência, consequentemente homicídio. Mas existem outros fatores sociais que a gente pode abordar. O próximo, por favor. Estou falando, então, do perfil. O perfil são jovens, principalmente homens, pobres, mas verificamos que jovem é uma tendência, mas essa questão da renda não necessariamente. A questão da raça, dos negros. Eles são as principais vítimas. Eu vou demonstrar aqui dados que mostram que eles são as principais vítimas, pessoas com essa característica. E por que eles são as principais vítimas? A gente começa a pensar na questão mais cultural da questão, ou seja, negros têm relacionado a si a questão do preconceito, a questão da discriminação e estigmas. Como, por exemplo, eu participei da CPI da Câmara, que trata da violência contra jovens negros, e ficou muito claro o estigma que os policiais têm com pessoas desse perfil. Ou seja, se um negro jovem está num lugar específico, eles não têm dúvida, essa pessoa é uma criminosa. Tem esse estigma vinculado à pessoa com esse perfil. Mas, além disso, há características relacionadas à pessoa da raça negra por uma questão histórica e social. Se você verificar pessoas que são principalmente atingidas por problemas médicos, sanitários, habitacionais e educacionais, você verifica que tem um viés racial sobre essas questões. Próximo, por favor. E Brasil. Jovens negros pobres no Brasil. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem que lembrar da heterogeneidade que é isso. Segundo o mapa da violência, com dados de 2012, ele diz que o Brasil tem cerca de 22 por 100 mil habitantes como taxa de homicídio. Entretanto, a gente tem que pensar, primeiro, o que explica essa taxa? Por que essa taxa é importante? O que ela revela? Essa taxa é importante, esse trabalho é importante. Mas essa taxa fala muito pouco. Por quê? 22 por 100 mil, num contexto no qual São Paulo, por exemplo, apresenta queda constante das taxas, enquanto estados como Pará e Amazonas, o crescimento é constante. Então, dá para falar do problema nacional sobre violência? Muito difícil. Próximo, por favor. Diante disso, a gente vê esse trabalho aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nesse trabalho, eles determinaram o risco de pessoas da raça branca e negra serem vítimas de homicídio.
Nesse trabalho, a gente verifica, por exemplo, no Brasil, o risco de um negro ser vítima é de 70 por 100 mil, enquanto a pessoa da raça branca é de 27, quase 28 por 100 mil. E isso muda nas diferentes razões do país, diferentes regiões do Brasil. Isso muda mediante os diferentes estados. Mas espera aí, será que eu posso falar, então, não da violência no Brasil, mas por região ou por estado? Na verdade, muitas vezes você não consegue falar da violência em âmbito municipal. Eu vou mostrar isso para vocês. O próximo, por favor. Me permitem falar do caso específico de São Paulo como exemplo. O próximo. Isso aqui é a evolução das taxas de homicídio calculados pelo NEVE entre 1981 e 2013. Próximo. Um clique, por favor. O que acontecia antes de 81? No âmbito da cidade de São Paulo, a violência não era um problema até meados da década de 70. Por que não era um problema? Porque não era recorrente, tinha muito poucas ocorrências, ou porque atingia um grupo específico da população com maior frequência, e esse grupo específico da população não tinha grande repercussão à morte dessas pessoas. Isso era o cenário anterior, então, à década de 80. Mas vamos falar, um clique, por favor, sobre 95. Um próximo clique. Em 95, o Jornal do Brasil fez uma pesquisa pelo Vox Populi e fez a seguinte questão: negros e brancos, pobres e ricos recebem o mesmo tratamento para crimes iguais? Resposta da população: 80% não tinha dúvida. O pobre será julgado mais rigorosamente, e 62% das pessoas pesquisadas disseram: acreditam que o negro recebe punição maior. Próximo, por favor. No mesmo ano, o Núcleo da Violência apresenta dados de uma pesquisa, ou seja, que foi feita antes de 95, mas em 95 o NEVE divulga a seguinte pesquisa. Analisando dados de 1990, verificou-se pessoas que são acusadas de um crime, qual a chance de ela ser condenada ou absolvida? Pensando na questão racial. E verificamos que estatisticamente, havia diferença significativa entre brancos e negros. A chance, ao cometer o mesmo crime, de uma pessoa da raça branca, era menor o risco dessa pessoa ser condenada do que uma pessoa da raça negra. Isso, então, dentro de um contexto da cidade de São Paulo. O que essa pesquisa também retrata? Maior probabilidade da punição das pessoas negras, pobres e imigrantes. E eu estou falando isso de um retrato de 1995. O próximo, por favor. Vejam novamente o gráfico da evolução dos homicídios, mais um clique. Permitam eu demonstrar o que aconteceu em São Paulo a partir de 1991. O próximo, por favor. Isso aqui é um mapa de concentração de homicídios na cidade de São Paulo do ano de 1991. Como a gente interpreta esse mapa? Áreas em vermelho, alta concentração de homicídios. Áreas em branco, não há nenhuma ocorrência de homicídio naquele lugar. Vocês observam, por exemplo, na parte sul do mapa, uma área em branco. Aquela região é conhecida como Marcilac, e vejam como São Paulo é heterogêneo, que nessa região de Marcilac, na Zona Sul, tem tribo indígena residindo. É um vazio urbano. Ali, naquela região branca, Tabires e Guarapiranga. Na região central, vocês têm regiões como Sé, temos regiões como Brás. Bom, essa aqui é a realidade de 1991, mais um clique. Por favor, no slide. Isso aqui representa uma taxa de 35 por 100 mil habitantes. Esse mapa aqui. Vamos ver 92, o próximo, por favor. 93, o próximo. 94. 95, pera um pouco. Aqui é 45 por 100 mil, no momento em que aquela pesquisa feita pelo NEVE foi divulgada. O próximo, por favor. 96, próximo. 97, próximo.
98, próximo, 99, espera um pouquinho. 99, é o pico de São Paulo. Nesse momento, vocês estão verificando uma concentração de homicídios que é retratada por uma taxa de 52 por 100 mil, o que representa mais de 5.500 pessoas mortas em um ano. Pois bem, eu poderia falar horas a respeito da cidade de São Paulo. Vejam, por exemplo, ali na região sudoeste, uma alta concentração de homicídios. Do seu lado esquerdo do mapa, tem lugares como Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís, que são famosos. Por quê? Porque naquele momento a ONU considerou esse um dos lugares mais violentos do planeta. As taxas que na cidade como um todo era de 52 por 100 mil, lá era próximo a 150 por 100 mil. O próximo, por favor, chegamos nos anos 2000 e a taxa oscila, mas se mantém muito alta. Mas, a partir desse momento, até de maneira surpreendente, acontece o seguinte. O próximo, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Chegamos no final do período dos dados que eu tenho e observamos que o gráfico também é representado por esse mapa. Houve uma grande queda nas taxas de homicídio em São Paulo. Por quê? O que a gente aprendeu analisando esse resultado? Próximo slide, por favor. Vejam, novamente, o gráfico dos homicídios de São Paulo, que mostra esse crescimento e depois a queda. Um próximo clique, por favor. Eu vou falar agora um trabalho específico entre 98 e 2008, que retrata parcialmente a situação de São Paulo. Um próximo clique. O que a gente analisou? Verifiquem aqui no gráfico, eu tenho um gráfico que representa homicídios de pessoas da raça branca, negra e outras raças. O que eu vejo aqui? Vejo que a raça negra está sempre num patamar maior do que as outras raças. Vejo que, a partir de um certo período, há a queda na taxa de homicídios de todos os perfis raciais. Contudo, percebam, por exemplo, que a taxa da raça branca cai antes da raça negra. Percebam também que, mesmo com a grande queda que houve na cidade de São Paulo, as pessoas da raça negra ainda morrem em um patamar muito maior do que as pessoas da raça branca. Pessoas da raça negra, jovens, negros, normalmente residindo em regiões periféricas da cidade de São Paulo. Próximo, por favor. Agora, mais um clique. Eu vou mostrar outro retrato, mas agora do período de 2000 a 2008. Um próximo clique. O que a gente descobriu? A gente descobriu o seguinte. Observando todos os homicídios registrados entre 2000 e 2008, há lugares que, mesmo com a queda dos homicídios, a taxa é sempre alta. Existem lugares onde, com a queda, a taxa é sempre baixa. E há lugares que, mesmo quando se matou quase 6 mil pessoas em São Paulo, e hoje, que se mata por volta de 1.500 na cidade num ano, não há um único registro de homicídio naquele lugar. Existe um lugar que a tendência é sempre alta, há lugar que a tendência é sempre baixa, há outras tendências, mas uma delas é que não há simplesmente registro de homicídio naquele lugar. O que acontece nessa cidade? Próximo clique, por favor. Novamente o gráfico, mais um clique. E eu vou falar de uma pesquisa feita especificamente no período de 2000 a 2008. O que a gente descobriu? A gente descobriu, por exemplo, que a gente não pode explicar a queda como um todo. O que a gente descobriu? Um clique, por favor. Vejam que eu coloquei um risco por volta de 2004 e 2005. Por que isso? Porque os fatores que explicam por que um lugar é violento ou não na cidade de São Paulo no período de 2000 a 2004 não é o mesmo, não são os mesmos fatores que entre 2004 e 2008. Então, essas grandes receitas de vamos
Combater o homicídio de jovens. Como? Vamos aplicar uma política X para o país como um todo. Por quê? Porque os jovens negros da periferia são sempre as principais vítimas. Tudo bem, isso é um perfil, mas qual a razão? São sempre as mesmas? Não. Isso muda mediante o lugar e o momento que você está observando. Se vocês observarem, mais um clique, por favor, o período entre 2004 e 2000, você observa um conjunto de fatores, e de 2004 a 2008, outros. É interessante observar, por exemplo, que no segundo período, entre 2004 e 2008, fatores ganham maior relevância do que tinham no período anterior. Que fatores são esses? Renda, escolaridade, infraestrutura urbana. Peraí, Marcelo, o que você quer dizer? Um próximo clique, por favor. Eu quero dizer que os fatores que explicam o homicídio no primeiro mapa à esquerda do ano de 2000 não é o mesmo de 2008, que em 2000 fatores como educação e renda é importante, sem sombra de dúvidas, mas não são tão importantes como hoje. Por quê? Em lugares onde a taxa de homicídio é muito alta, tem fatores que ganham maior relevância, como presença de organizações criminosas, por exemplo. Nessa perspectiva, é fundamental agir do ponto de vista educacional, sem sombra de dúvida, de infraestrutura, sem sombra de dúvidas, mas não podemos esquecer de fatores como a presença de organizações criminosas. Em São Paulo, também, a gente encontrou o seguinte indício. Lugares onde não tem homicídio, lembram que tem lugares que o padrão é não ter homicídio. Simplesmente também não tem indícios de presença de organizações criminosas. Daí vocês pensam, então, tem tendência de ter a presença de organizações criminosas onde? Onde a taxa é alta? Sim, mas também onde a taxa é sempre baixa. Há indício de que o crime organizado serve como um regulador de homicídio, mantendo a taxa sempre alta ou sempre baixa. Mas tem homicídio lá? Tem. Então, gravem isso. O que o professor, antes de mim, Inácio Cano, falou sobre a necessidade de um diagnóstico local, sem sombra de dúvidas, e tudo isso que eu falei até agora retrata essa questão. Próximo, por favor, eu estou finalizando. Dentro desse contexto, o que a gente precisa para tentar reduzir a violência e os homicídios contra jovens? Primeiro, diagnosticar os problemas. Ah, tudo bem, Marcelo, então vamos fazer um diagnóstico? Vamos, mas com que informação, com que qualidade? Os dados que eu apresentei aqui são a exceção da exceção. Não tem dados, os dados que existem são raros e poucos e de qualidade muito questionável. Então, a primeira questão é, temos que diagnosticar? Tem, mas tem que criar informações que tornam esse diagnóstico possível. Realizar ações orientadas pelo quê? Pelo diagnóstico. E avaliar o impacto das ações, porque uma coisa que não tem nesse país é avaliação de políticas. A gente fez o trabalho, a gente fez o projeto, a gente aplicou o projeto e cadê a avaliação do projeto? Não tem. Outra questão fundamental é construir uma tradição de inteligência criminal e de segurança. O que eu estou falando é que é uma coisa apartidária e apolítica, uma coisa que tem que ser uma tradição, o que no país não há até hoje. E, por fim, que essa tradição envolva a sociedade civil, é fundamental o envolvimento da sociedade civil, a ideia de segurança cidadã, e que tenha profissionais qualificados em número suficientes, capazes de aplicar essas políticas. Mas eu não posso deixar de falar também, percebam que, ao comparar o que o Inácio falou, ele falou de uma maneira um pouco mais global, eu tentei dar uma perspectiva um pouco mais local para a questão, mas eu não posso dizer dos fatores que permeiam todas essas questões locais, que é, o próximo, por favor, combater preconceito, discriminação e estigma. Eu tive a oportunidade de falar com policiais, e o professor Michel Missi vai tratar dessa questão depois de mim, e não há dúvida, criminoso tem um perfil para policial. Eles estão em certo lugar, têm certa cor e certa classe social. Isso tem que ser quebrado. E outra questão fundamental é minimizar as desigualdades econômicas e sociais. Existem
questões relacionadas à própria questão da juventude, por exemplo. Um jovem tem menos capital social do que uma pessoa com uma certa idade. Conhece menos pessoas a quem podem recorrer, por exemplo, quando tem um problema que envolve a sua ação criminosa ou não. Isso deve ser levado em consideração. É isso que eu tinha para colocar. Eu gostaria de ter sido claro. Encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos.